Ok, bem-vindos ao outro vídeo. Nós vamos continuar o assunto sobre modelo de viga. A gente falou sobre uma introdução à modelagem de estruturas, falamos de soluções analíticas, discretas, numéricas, contínuas, nessa misturada aí. Vamos falar de modelo de vigas, certo? Vamos começar com o de Euler-Bernoulli. No próximo vídeo a gente fala sobre o modelo de Timoshenko e a gente faz uma relação entre os dois e partimos para exemplos e aplicações. Mas antes de estudar a teoria, eu gosto sempre de comentar um pouco sobre da onde que as coisas vêm, tá? Parece não ficar uma coisa mecânica, sem vida e etc. Isso começou com o Bernoulli. Na verdade, Bernoulli é muito vago, né? Com o Jacob Bernoulli. Na verdade, Bernoulli é uma família, e aí a família tem vários trabalhos em várias áreas, e ele foi responsável pelos primeiros avanços nessa teoria de Euler, ali pelo século XVII e pelo século XVIII. Ele teve um filho, que não é o Euler. O Euler é um cara bastante conhecido de vocês, um gênio fantástico, incrível. E o filho do Bernoulli, pai, é esse cara aqui, certo? Daniel Bernoulli. Dizem bocas, isso é uma fofoca, o que eu chamo de fofoca científica, né? Dizem bocas de que esse cara, ele passou a trabalhar na universidade que ele trabalhava. Eu acho que ele se aposentou em algum momento, e esse cara assumiu, e tinha uma certa pressão em cima dele, para ele, nossa, você vai ser o próximo Jacob Bernoulli e tal. E acho que ele não correspondia muito às expectativas, pelo menos é o que diz os boatos científicos, né? A gente lê um pouco sobre isso nas internets, não sabe se é verdade. O fato é que só houve grande desenvolvimento, principalmente dessa teoria de vigas, quando o Euler entrou na jogada. Dizem que tinha uma parceria bastante forte aqui entre o Euler e o Bernoulli, e juntos eles fizeram grandes coisas. Dizem bocas dizem más línguas de que ele se aproveitava da genialidade do Bernoulli. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito em parceria científica, de que às vezes você vai só tomar um café com alguém, discute e novas ideias vêm e tal. Certo? Eu acho que teve mais uma parceria científica do que esse cara se aproveitando desse, tá? Mas que dizem que existia um caso de família entre o Jacob Bernoulli e o Daniel Bernoulli, dizem que tinha, tá? É um personagem para o programa Caso de Família. Tá? Dado essa pequena introdução sobre de onde é que veio essa teoria, vamos começar a falar dela. O modelo de viga de Euler-Bernoulli é uma solução analítica contínua e ela vem da teoria da elasticidade. A gente vai ver isso melhor em análise 2. Mas antes de vamos fazer um paralelozinho, tá? Deixa eu botar aqui no meu caderninho de notas. Vamos comentar um pouco sobre a teoria da elasticidade. A teoria da elasticidade é um ramo da mecânica do contínuo. Ô Senhor, eu odeio quando esse negócio acontece. Espera aí, pessoal. Pronto. A teoria da elasticidade é um ramo da mecânica do contínuo, certo? Ou mecânica dos meios contínuos. Contínuos, que é a parte da física que cuida, que estuda
essa relação mecânica, né? Várias propriedades de meios que são contínuos. O que são meios contínuos? São aqueles que não são discretos, né? Mas basicamente eu pego um material e eu penso, considero que não há vazios entre eles, certo? Ele é inteiro preenchido de maneira que toda e qualquer parte dele é contínua e diferenciada. Contínua e diferenciada, certo? Isso nós já temos ideia de que não é muito verdade. Se você pega um átomo, uma estrutura atômica, a gente sabe que tanto nessas estruturas de átomos tem vazios, quanto no próprio núcleo, quanto a própria estrutura do nosso átomo, ele é cheio de vazios. Tá? Isso é algo mais da mecânica quântica, com certeza é algo que foge muito ao nosso escopo. O fato é que tem, tem a mecânica dos meios contínuos, que é um corpo grandão, bem legal, de onde está a mecânica básica, de onde está a mecânica dos fluidos, e tá? A termodinâmica, enfim, é uma coisa bem legal, bem fantástica, que vocês vão estudar numa pós-graduação, para quem for para a pós-graduação, tá? Mas dentro dessa coisa gigante, maravilhosa aqui, tem a teoria da elasticidade, que é a parte da mecânica dos meios elásticos. Tá? Então, eu tenho basicamente um certo conjunto de equações, certo? Eu tenho as equações de compatibilidade, eu tenho relações kinemáticas, equações construtivas e equações de equilíbrio. Um dos processos de resolução, de interpretação de problemas pela teoria da elasticidade consiste em impor, certo? Um campo de deformação que basicamente cuida do que a gente vai chamar de vetor U, que é o deslocamento U, V, W. Se você pega um meio sólido, um meio cartesiano, desculpa, você tem X, Y, Z. No X, os deslocamentos eu vou chamar de U, no Y de V, e no no Y de V e no Z de W. Tá? Então isso aqui representa, esse vetor representa esse conjunto de deslocamentos. Tá? Dado a imposição desse campo, eu vou ver se esse campo de deslocamentos é compatível. Certo? Ele faz sentido? Certo? É um campo que é compatível. Por exemplo, se você pega uma viga e tem uma carga distribuída, a viga não pode aparecer... você pega uma viga, né? A viga está aqui, e essa viga, por exemplo, sofre uma deformação, uma carga aqui, ela vai sofrer algo, digamos que esse é uma função que descreve o deslocamento. Isso faz sentido aqui? Faz, né? É uma coisa esperada, mas se eu dissesse que esse campo vem para cá e de repente ele, sei lá, ele tem uma quebra, uma coisa assim, né? A viga deixa de existir e vem para cá. Não vale, certo? Isso aqui não faz sentido. Então, a equação de compatibilidade vem para verificar se o campo de deformação ele é válido, certo? Se ele faz sentido, se ele é compatível com o sistema estrutural que a gente está estudando. Dado que isso faz sentido, eu venho para cá. Eu uso a relação cinemática para obter o meu vetor de deslocamentos para o vetor de deformação. E aí você deve lembrar, eu tenho Ex, Y, Z, o Ex, Y. Isso aqui é um vetor de 6, dependendo da simetria, né? Mas isso aqui é um vetor que tem a deformação é X, é Y, é Z, é XY, é XZ e ficou YZ.
tá? Considerando a simetria. Uso essa relação e obtenho isso aqui. Depois, pego a minha deformação, o meu campo de deformação, tá? E eu encontro as tensões. A nossa relação constitutiva mais comum e utilizada no curso é a lei de Hooke. Mas existem várias outras com muitos graus de complexidade. Dado que agora eu tenho as tensões, e isso aqui obedece à mesma notação, eu vou obter se essa estrutura está em equilíbrio. Se estiver em equilíbrio, eu chego numa solução, que nada mais é, na maioria das vezes, encontrar uma equação, que na maioria das vezes é uma EDP, tá? Cuja solução pode ser analítica ou numérica, de obtenção fácil ou mais complexa, certo? Mas o fato é que você tem um fluxo de caminhos aqui, tá? Esse não é um caminho único, não é a única coisa da teoria da elasticidade, mas é um caminho de obtenção, certo? É uma opção para resolução, para estudar alguns problemas físicos e chegar em equações. A partir dessas equações, né, eu posso resolvê-las e juntamente com a consideração das condições de contorno. Certo? Um grande exemplo nosso aqui é a teoria de placas, que a gente falou na aula passada. Deixa eu voltar aqui. Aqui, eu cheguei no físico, uma laje, de verdade, e a gente falou que o primeiro grau de abstração é eu sair de uma estrutura real e chegar em um modelo estrutural, que é uma abordagem matemática física, certo? Do problema, em que eu montei a equação aqui, ó. Isso é uma equação que é obtida pela teoria da elasticidade. Isso aqui é válido para placas. Eu posso resolver essa equação para uma placa específica, por exemplo, retangular, com todos os bordos apoiados, ou todos os bordos apoiados e um bordo engastado. São condições de contorno. Posso utilizar uma carga distribuída contínua, ou posso usar uma carga distribuída linear, certo? Tem opções de contorno para a nossa estrutura, tá? Então, quando ele se refere de que a teoria de vigas vem da teoria da elasticidade, é esse processo, que é um processo exemplo, uma explicação geral do que se trata, tá? Da teoria da elasticidade. Deixa eu voltar lá para a aula. Aqui, né? Tá? Vem da teoria da elasticidade, pelo aquele processo que eu falei. Ele calcula as características da deflexão da viga sob determinado carregamento estático dinâmico. Tá? A equação de viga de Bernoulli é uma EDP de quarta ordem. Certo? De maneira bem simples e dando já um spoiler do que nós vamos fazer, essa equação tem como solução o W0, que nada mais é do que a função de deformação da linha neutra. Certo? Que está aqui, ela aqui, ó, a linha neutra. Certo? A partir do conhecimento disso aqui, eu consigo obter os esforços internos e demais informações que sejam necessárias. Tá? Esse padrão a gente vai ver para outras teorias de vigas e outras teorias estruturais. Isso tem que ficar claro, certo? Se você não entendeu, volta o vídeo, isso tem que ficar claro.
hipóteses. Como a gente viu no primeiro grau de abstração, para eu chegar de um modelo real para uma equação, para um modelo estrutural, eu tenho que ter hipóteses que simplifique, na verdade essa é uma palavra boa, que simplifique o problema. Então, vamos a algumas hipóteses de Euler-Bernoulli. Primeiro, a viga é considerado um prisma reto, tá? Cujo comprimento é muito maior do que as outras dimensões. Mas o quão maior, professor? Isso é uma discussão que não é muito, digamos, exata, né? Você tem essas relações, seção máxima, a seção máxima da seção é maior que 10. Ok, isso garante um décimo da maior seção, ou melhor, a maior seção tem mais do que um décimo, tem menos do que um décimo do meu comprimento da viga, e isso garante um elemento mais unidirecional, mas esse limite nem sempre é exato, certo? Aí vale a expertise de ficar sempre testando e duvidando, porque pensa só, se essa razão dá 9,5, então essa teoria não vale de modo nenhum. E se essa, exemplos, né? E se essa razão der 10,1, significa que essa teoria vale perfeito? Vale de forma perfeita? Né? Na verdade, essa variação do erro é muito mais contínua do que discreta. Mas essa é uma base, é uma referência importante para nós, certo? Material elástico linear, isso aqui já é um padrão para nós. Coeficiente de Poisson é negligenciável, ou seja, o efeito das tensões verticais, vindo daqui, ele é negligenciável para o meio, para essa superfície aqui, certo? Isso ficou mais ou menos claro quando a gente mostrou aquele modelo ali, que é a análise 3D e o modelo de viga. Então, se você tem uma carga aqui, pelo seu conhecimento de resistência, você deve saber de que vai existir um efeito Poisson para cá. Certo? Isso é negligenciável nessa teoria. A seção transversal é simétrica em relação ao plano vertical, de modo que a linha neutra está contida nele. A linha neutra está na seção transversal do plano. Desculpa. Os planos perpendiculares à linha neutra permanecem planos e perpendiculares depois da deformação. Tá? O ângulo de rotação é muito pequeno. Pequenas deformações, pequenas rotações. O momento de inércia de rotação é desprezado, certo? Eu não estou considerando deformação lateral. Não significa na vida real que não exista. Lembra do vídeo que eu mostrei de que a nossa deflexão vertical estava na ordem de 10 a quinta e acho que estava de 10 a... Acho que, assim, esse número eu não me lembro, tá? Mas a deflexão vertical estava na ordem de 10 a menos, sei lá, menos 2, eu acho. Né? E a deflexão nesse sentido aqui, lateral, estava de 10 a menos 7. Certo? Então, eu não me lembro da ordem, mas é uma ordem grande de diferença. Então, isso pode ser desprezado sem muitos problemas, desde que as condições de geometria e apoio tenham essa condição. A energia envolvida no cisalhamento é desprezada. Tá? A viga é constituída de material homogêneo isotrópico com esse ρ, que é a unidade de massa específica. Certo? Então, isso é uma figurinha interessante para a hipótese de pequenas deformações. A seção aqui está perpendicular à linha neutra. Tá? E após a deflexão, esse ângulo é pequeno o suficiente para que esse ângulo ele permaneça reto. Certo? É diferente quando você tem grandes deformações, que isso deixa de ser dessa maneira. As vigas de concreto, que é um material geralmente muito rígido, e são feitas dessa maneira,
elas conseguem obedecer de forma adequada a essa hipótese. Mas se você está falando da asa de um avião, por exemplo, ele é capaz de sofrer grandes deformações, certo? Grandes rotações. Inclusive você pode botar no Google, põe aí no Google, ensaio de asa de avião, certo? Pode botar, enfim, põe isso no Google que vai aparecer uns ensaios bem assustadores, certo? Ela deforma muito. Nesse caso desse exemplo que eu disse, essa hipótese não é tão válida, tá? Temos que considerar outras considerações que não vão ser foco do nosso curso agora. Dado essa introdução, a gente vai para o slide e vamos para o quadro para falar sobre como é que a gente obtém essas relações aqui, tá? Vamos lá para o quadro. Teoria da elasticidade. Então, vamos pegar aqui a nossa viga, tá? Vou dar mais um pouco de zoom aqui. Desculpa. Se você lembrar dos slides passados, esse é o campo de deformação pela teoria de Euler. Ele despreza o efeito do cisalhamento na deformação, então ele diz que há uma relação da deflexão WO, né, desse WOE, tá, que é a deflexão da linha neutra, a função que descreve o nosso formato da linha neutra. Esse representa que é de Euler, e ele fala que existe uma relação entre a deformação, o alongamento em x e em z, em função dessa função somente, tá? Então a gente pode começar e dizer o seguinte: para uma viga, tá? A energia de deformação virtual, que eu vou chamar de ΔU, nessa situação aqui, ela é dada por essa relação aqui. Lembra lá de princípio dos trabalhos virtuais, quando a gente estudou isso aqui. Essa relação vai ser a integral de 0 a L, integral aqui na área, da integral da área, da deformação xx, tá? Vezes a deformação virtual xx dA dx. Tá? Vamos chamar isso de equação 1. Perceba que essa equação está desprezando completamente o efeito do cisalhamento, sem o cortante. Tá? L é o comprimento da viga, A é a área da seção transversal, ΔXX é a tensão axial, o epsilon xx é a deformação axial, e esse delta minúsculo é um componente de virtualidade. Significa que essa componente é virtual, tá? Já que essa energia é virtual, isso aqui é virtual. Lembra do princípio das forças virtuais e dos deslocamentos virtuais. Se você tem dúvida nisso, para o vídeo, vê lá a aula. Eu não me lembro qual é o número, mas eu acho que é a aula número 4. A teoria de... eu acho que é ou é a 4 ou é a... Não, eu acho que é a aula 4. Tá? Veja lá um vídeo passado que explica de novo sobre essas energias aqui. A gente sabe, certo, da teoria da elasticidade, eu vou jogar isso para vocês, mas isso já é algo que vem sendo trabalhado no curso. A gente sabe que essa deformação xx tem uma relação cinemática com o alongamento U, dessa maneira aqui.
tá? Esse alongamento em x, o derivado em x é a minha deformação em x aqui. Se a gente considerar isso, a gente pode dizer que o Exx vai ser igual à derivada em x de menos e da função que descreve a deformada da linha neutra em relação a x. Lembra do campo de deformação que eu disse, tá? Que razão é essa que eu estou mostrando aqui? Vem daqui, ó. Campo de deformação imposto pela teoria, tá? Compatibilidade, no caso o campo faz sentido, não vale a pena a gente provar aqui por questões práticas. Relação cinemática, tá? Daqui para cá, certo? Vamos continuar lá. Se eu substituir essa razão da deformação XX aqui, eu vou obter essa energia em função dessa variável que é o que me interessa, tá? Depois eu vou usar uma transformação para mudar isso aqui para também depender dessa função. Mas vamos por partes. Então eu vou ter... que a minha energia, U, vai ser igual a integral de 0 a L da integral na área de sigma xx vezes menos e derivada disso aqui dividido por x dA dx. Se a gente sabe lá da resistência de que o momento numa seção ele é a integral na área da minha tensão em x vezes o braço de alavanca z, certo? Eu posso simplificar isso aqui para obter o seguinte: isso daqui vai me dar o momento, certo? Então eu vou ter isso aqui, ó. A minha energia virtual vai ser igual a integral de 0 a L do momento, tá? Vezes a derivada ao quadrado x ao quadrado, tá? Na verdade o quadrado já estava aqui, né? Eu que me esqueci. Isso aqui é a energia interna virtual. Vamos continuar e dizer o seguinte: o trabalho da força externa vai ser, eu vou chamar aqui de delta W
vai ser igual, por definição, menos a integral de 0 a L da força Q, uma função de carga qualquer, vezes o deslocamento virtual da minha função WO, no caso E, né? Tudo que eu estou botando é, aqui nesse exemplo, certo? Você pode considerar que tudo que eu falo isso aqui, para simplificar, eu vou usar, às vezes vou usar só isso aqui, tá? Depois no final a gente faz uma notação para dizer o que é óleo e o que não é óleo. dx. Pelo princípio dos trabalhos virtuais, a gente sabe de que o trabalho das forças externas vai ser igual à variação da energia interna. Tá? Dado isso, eu vou igualar isso aqui e vou continuar para obter uma relação que eu quero. Pelo PTV, eu posso dizer o seguinte, que menos a integral de 0 a L de mxx vezes a derivada ao quadrado. Minha letra está ficando mais complicada, deixa eu tentar fazer mais devagar. X ao quadrado dx mais a integral de 0 a L de Q W0 dx, isso aqui vai ser zero. Posso dizer que isso aqui vai ser igual a menos a integral de 0 a L, abre um parêntese aqui, de mxx, que é o momento na seção, vezes a derivada ao quadrado de WO, x ao quadrado, mais Q WO. dx igual a zero. Tá? Eu vou dar uma pulada aqui por fins de praticidade. Se eu integrar por partes duas vezes o primeiro termo, a minha letra tá complicada, cara. Ô, pai do céu. Amador é assim, tá? A gente tá começando a virar e o youtuber é assim mesmo. O primeiro termo, a gente vai fazer uma arrumação disso aqui e vamos obter essa relação que eu vou escrever aqui, ó. A integral de 0 a L menos d ao quadrado mxx dx ao quadrado menos q a parcela virtual dx mais, abrir aqui um colchete, o momento xx vezes a derivada desse cara virtual em relação a x menos a derivada de mxx dividido por dx, tá? Isso aqui varia de 0 a L. Então, presta atenção. Se a gente chegar e substituir esse valor aqui, o momento em zero é zero, né? Se você considerar uma viga, né? Como esse exemplo aqui do slide, cadê? O nosso padrão de deflexão, lá atrás, quando eu falei da viga de Euler, ó, uma viga tem essa deflexão, o momento é zero nas duas pontas.
o momento vai ser zero, tanto em 0 quanto em L. Para o x igual a 0, x igual a L. Então, isso aqui some. Tá? Eu sei que como essa parcela é virtual, o eu que apliquei, ela é diferente de zero. Portanto, para que isso seja zero, aqui faltou porque me faltou espaço, né? A gente sabe que isso aqui é igual a zero. Né? Para que isso aqui seja zero, necessariamente, a minha carga aqui vai ser igual a menos a derivada da função que descreve o momento dx. Certo? Isso aqui já lhe faz lembrar alguma coisa, né? Se você lembrar de mecânica, você já vai lembrar dessa relação que eu vou já dizer o que é. Como a gente sabe que a força cortante numa seção é igual a menos a integral da carga dx, certo? A gente pode dizer que esse Q vai ser igual a derivada dessa cortante em relação a x, tá? Se a gente substituir isso nessa relação aqui, a gente vai ter isso aqui, ó. Sinal com sinal, integral com integral, vamos ter que a força cortante vai ser igual à derivada do momento em relação a x. Isso mesmo, jovem. A gente obteve a equação fundamental da estática, que nós estudamos em mecânica. Certo? Essas equações fundamentais da estática são válidas e obtidas dentro do contexto da teoria de Euler-Bernoulli. Interessante, né? Bastante interessante. A gente pode trabalhar mais e podemos começar a falar de condições de contorno. Eita Senhor do céu, peraí. Condições de contornos podem ser a própria deflexão, que às vezes a gente sabe que tem pontos que a deflexão é nula, como no apoio, como numa dada situação específica, e tenho também a derivada desse cara em relação a x, que tem a ver com a rotação. Por exemplo, se o apoio for do primeiro gênero, a rotação é diferente de zero, mas se o apoio for engastado, a rotação é zero. A gente também pode ter condição de contorno que prescreve o cortante. No caso, E significa que é de Euler, tá? Vamos deixar só o Q mesmo. Isso aqui a gente sabe que tem uma relação dx, e eu posso prescrever também o próprio momento, xx. Tá? Tem pontos que o momento é zero, tem pontos que o momento é máximo, a mesma forma com o cortante. Isso daqui é o que vocês vão ler no livro, que eles chamam isso aqui de a condição de contorno essencial. Também é chamada de condição de contorno cinemática, tá? Ou
geométrica. Já essas aqui são conhecidas como condição de contorno natural ou condição de contorno estática. Tá? Pois bem, vamos continuar nossos trabalhos e dizer o seguinte: vamos usar a lei de Hooke. Vamos usar a lei de Hooke, tá? Que é definida como a tensão axial XX vai ser igual a uma constante de elasticidade, vamos chamar de EX, vezes a deformação XX. Na verdade, nem precisava disso, né? Vamos deixar assim. A gente sabe que esse EX foi dado pela teoria. Cadê? Que é o campo imposto, dado por isso aqui. Isso aqui vai ser igual a menos EX, tá? Que eu vou chamar de só E mesmo, para facilitar a nossa conta aqui. Vezes o braço de alavanca Z, derivado ao quadrado desse cara, em relação a X. Logo, a gente pode dizer de que o nosso momento XX, tá? Definido pela integral de Z vezes delta XX na área, certo? Ele vai ser igual à integral, deixa eu fazer maior aqui agora, né? Na área de Z vezes esse modo de elasticidade, tá? Vezes Z derivado ao quadrado de W0 dx na área. Temos algumas constantes aí, né? Temos algumas constantes aqui. Podemos dizer que esse mxx vai ser igual a menos ex, eu estou chamando só de e, né? Menos e vezes a derivada ao quadrado desse w0 wx, integral de z ao quadrado dA. O que é essa parcela aqui? Aqui é porque, pelas convenções de unidade que foram adotadas desse livro que eu peguei a figura, né, o meu Z é essa parte vertical. Tá? Perfeitamente. Se você lembrou do momento de inércia, certo? Você merece um doce que eu não tenho como lhe dar porque estamos de quarentena, mas um dia eu lhe dou. Certo? Então eu posso dizer que o meu momento, cadê, senhor? XX vai ser igual menos EI, certo? Derivado ao quadrado disso aqui em relação a X. Certo? Alguns livros chamam esse EI, alguns livros chamam esse EI de D. Oh, pai do céu. Que é a rigidez da flexão. Certo? Vamos continuar. A gente sabe que Q é igual a menos
x ao quadrado, que nós obtivemos lá atrás, né? Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a menos a derivada ao quadrado de dx ao quadrado de menos EI igual a Q. Isso aqui vai me dar um EI, tá? Fazendo as devidas conversões aqui, derivada desse cara a quarta dividido x a quarta igual a Q. Essa é a equação de Vigo de Euler-Bernoulli. É uma equação diferencial parcial de quarta ordem, certo? Com as devidas condições interessantes para isso. Então a gente pode fazer um resumo agora aqui, que você pode até de repente tirar um print, né? Podemos juntar aqui com o WO, que é a resolução dessa equação. Isso aqui tem a ver com a rotação. Temos uma relação para o cortante, certo? Que eu vou copiar aqui. Posso usar esse D, certo? Mas não gosto muito de usar ele, não. É I. E temos uma relação para o momento. Tá? Então, dado essa equação, eu posso obter a solução dessa curvatura a partir dessa curvatura não, perdão, a partir da solução dessa função que descreve a deformada da linha neutra, eu posso estudar a rotação, posso obter cortante e momento, que são os esforços na viga. Então eu tenho aqui um resumo da teoria de Euler-Bernoulli. Implícito aqui dentro estão as equações fundamentais da estática. Lembrando que esse x é válido de 0 a L. Certo? É válido de 0 a L. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Eu tenho um resumo. Cadê meu resumo? Está aqui. A equação da estática, né? Basicamente eu fiz uma reorganização, esse parâmetro aqui, né? Eu fiz uma reorganização, o que é a derivada do momento, eu passei o momento para o outro lado. Essa é a relação do cortante com a força, com a carga externa. A razão do cortante, do momento e a minha flexão de viga, certo? E aqui nós temos um resumo do que é a teoria de Euler. A gente vai usar essa figura para aplicar exercício. Você pode tirar um print tanto dessa figura quanto da figura passada. Agora que nós temos essas equações em mãos, ela te pertence, tá? Como diz um programa que vocês provavelmente não devem ter ouvido. Pega essa equação, que essa equação te pertence. Procura o easter egg aí pelo YouTube, tá? Vocês acham. A ver se vocês acham, tá? Modelo de viga de Euler-Bernoulli. Vantagem e desvantagem. Primeiro, é simples. É um modelo simples de se obter, simples de se aplicar. É por isso que ele é muito utilizado. Tá? Assim, na verdade, não só por isso, mas esse é um bom motivo pelo qual ele é utilizado. A solução é analítica contínua, isso é muito bom. Tá? Se um dia você ficar na dúvida
entre solução numérica e solução analítica, se for viável do ponto de vista de tempo, de trabalho, você obter analítica, usa analítica. Tá? Conforme a gente vê naquela figura sobre discretização, a numérica, por mais precisa que seja, ela nunca vai ser igual à analítica. Pontos negativos que eu não chamo de negativos, certo? Eu riscaria o negativos aqui, botaria desafios, porque o que é o positivo e o negativo, se não só uma pura convenção, certo? É aquela história de que não existe notícias boas ou ruins, só existe notícias. Quem faz ela boa ou ruim é você, tá? Mas, desafios. Ele negligencia o efeito Poisson. Para muitos casos isso é válido, beleza? Para outros casos ele não é válido. É você que tem que... não é que sua viga tem que se encaixar nesse modelo, certo? É você que tem que ver essa viga é passível de ser analisada por esse modelo de Euler? Sim, é passível. Então beleza, cara, usa. Certo? Ou não, não é passível. Pois não use. Tá? Isso aqui é uma ferramenta, você tem que considerar isso aqui como se fosse uma chave de fenda. Você tem vários parafusos, você tem que ver se essa chave de fenda, ela cabe nesse parafuso que você vai usar ou não. Se ela não der, você é engenheiro, engenheira, e você tem capacidade de ter várias ferramentas para usar. Tá? Você tem que ver até onde isso é passível de ser desprezado ou não. Deslocamento lateral nulo. Nem sempre isso é interessante, certo? Às vezes eu tenho deslocamento lateral por efeito de torção, por efeito de flambagem. A gente vai ver uns efeitos disso relacionado à viga de aço. Nessas vigas muito altas de viadutos, é comum você ter aqui, digamos, um travamento lateral entre essas vigas, assim, ó. Um travamento lateral de espaço, de espaço em espaço aqui, para evitar esse movimento lateral. O modelo de Euler-Bernoulli, ele despreza isso. Tá? Então, há consequências. Quando a minha razão é menor do que 10, a viga começa a ficar imprecisa. Certo? Ou seja, quando eu tenho uma viga mais curtinha e mais altinha, né? Eu tenho uma coisa mais parruda, eu tenho uma viga que deixa de ter uma semelhança tão unidirecional e passa a ser uma coisa mais robustona, como essas aqui, ó. Certo? O nosso trabalho para essa unidade tem a ver com isso aqui. E uma coisa que eu não sei se é boa ou ruim, eu não tenho como garantir se é boa ou ruim, mas a estrutura considerada por Bernoulli, ela é mais rígida do que as outras teorias, porque ela despreza uma parte da deformação. Ela considera que a estrutura é menos flexível do que ela realmente é. Se por um lado ela considera a estrutura menos flexível do que ela realmente é, isso aí vai ter uma implicação em economia e segurança, certo? Ele é a favor da segurança. Você tem que pesar se vale a pena ou não, dependendo do caso. Eu vou parar aqui, a gente continua comentando sobre Timoshenko, a gente começa a comentar sobre Timoshenko na próxima aula. Até mais.